Boas malta, bem-vindos ao canal Agrega Valor. O meu nome é Filipe Spranger e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vou abordar um tema um bocado mais sensível e gostaria também que me corrigissem, porque isto é baseado num estudo que eu estive a fazer e posso também cometer erros, por isso agradeço que coloquem, caso eu erre em algum ponto do que vou explicar, porque também eu não sou senhor da verdade, não é? Vou apenas expor o conhecimento que obtive, que coloquem isso nos comentários, por favor. Então, hoje vamos tratar sobre o assunto Israel-Faixa de Gaza, Israel-Hamas. Só para tentar falar um pouco da história de como isto começou. Então, os judeus sempre tiveram problema, pois nunca tiveram uma terra. Então, sempre foram um povo nómade, nunca tiveram uma terra fixa e tinham sempre esse problema de estarem constantemente a ser banidos dos sítios que eles acabavam por comprar e por aí fora. Houve uma certa altura que eles reuniram-se, os burgueses judeus reuniram-se numa reunião que fizeram na Suíça e eles tinham a possibilidade de comprar terras no México ou de comprar terras na Cisjordânia. Como eles têm uma ligação religiosa à Cisjordânia, eles começaram a comprar terras de burgueses daquela região. E juntaram-se, compraram várias terras e começaram a reunir-se lá. Mas ainda sem uma declaração do Estado, sem nada. Quando eclodiu a Segunda Guerra, quando tiveram os problemas todos com os judeus, houve o Holocausto, esse problema todo, eles ainda tiveram esse problema mais forte e tinham uma maior necessidade. Começaram a emigrar muito para lá e pronto, começaram, os judeus que já estavam lá começaram a racionar a água, a comida e tudo mais para poder suportar o excesso de pessoas que tinham na região, com a baixa economia e baixo desenvolvimento que tinham na altura. Com isso, mais tarde ficou encarregue à Inglaterra, com o final da guerra, de governar aquela zona. Apesar de que teve bastante pressão para sair, e com essa pressão toda que a Inglaterra teve para sair daquela região, ela distribuiu as terras, mais ou menos, não sei o porquê de distribuir da forma que distribuiu, presumo que algumas coisas tenham a ver com questões religiosas, whatever, mas ela distribuiu as terras e logo a seguir Israel aceitou e declarou independência. Também tinha duas regiões para a Palestina, que seria a faixa de Gaza e o local onde é atualmente a Palestina também. Mas, no entanto, a Palestina recusou. Os palestinianos recusaram essa oferta, pois sentiram que estavam numa grande desvantagem perante Israel. Não sei, pode ser credível, pode não ser, não faço ideia desse ponto, por isso, se têm uma outra opinião, coloquem aí, por favor, porque neste momento eu estou a ser neutro aqui, tentar ser o mais neutro possível. O que acontece é que, depois dessa recusa da Palestina, salvo erro, 2 anos depois, juntaram 6 países árabes contra Israel. Uma luta de 6 países contra 1. Em que Israel, apesar de tudo, não sei se teve ou não apoio ocidental, não sei, mesmo, não foi uma informação que eu obtive, Israel venceu a guerra. E com essa vitória de Israel ganhou muito território do Egito. Mas para ficar em paz com ele, acabar as guerras e tudo mais, Israel devolveu grande parte, ou todo o território que ganhou do Egito. E a faixa de Gaza, nessa altura, não estava sob ocupação de Israel. Estava, sim, nos mapas que forem pesquisar, estava sobre o território do Egito. Pertencia ao Egito. Pronto, isso passou-se. Com isso, os palestinianos sentiram-se ainda mais derrotados, ainda mais enfraquecidos, mas a Palestina começou a investir mais em economia, no desenvolvimento do próprio país, apesar de tudo, claro que tem ressentimento contra Israel, é legítimo, mas continuaram a tentar desenvolver-se tudo mais. Na faixa de Gaza, por outro lado, era governada pelo Fatah e surgiu o grupo terrorista do Hamas, muito porque Israel, na altura, fornecia algum dinheiro para a criação de mesquitas na zona, pois entendia que se as pessoas
aceitassem as doações e se dedicassem mais à religião, talvez o ódio por Israel diminuísse. Coisa que não aconteceu com o grupo terrorista do Hamas, pois eles começaram a ganhar força, com ainda mais ódio contra Israel, pois a constituição do Hamas, da primeira lei da sua constituição, eles pregam pela destruição do Estado de Israel. E eles conseguiram um número de mais ou menos 10 mil terroristas, 10 mil fundamentalistas islâmicos, e com isso eles atacaram o Fatah, e o facto é que o Fatah acabou por submeter-se ao Hamas. Muitos foram expulsos, muitos foram mortos e muitos submeteram-se. A partir desse momento, a população na faixa de Gaza começou a viver uma opressão do Estado do Hamas, sempre com ataques constantes a Israel. Isto também tem um teor religioso no extremo. Porquê? Existe não sei se repararam, mas a ofensiva que o Hamas fez desta vez contra Israel, ela chama-se de Tempestade Al-Aqsa. Porquê que se chama Tempestade Al-Aqsa? Existe uma questão religiosa no meio disso, que, salvo erro, na religião judaica, existe uma pedra, que agora é onde está assediada a mesquita de Al-Aqsa, que essa pedra servia antigamente para ofrendas que faziam a Deus, ou uma suposta ressurreição que houve lá, qualquer coisa assim. Perdoa-me se estiver incorreto, mas também há um ponto religioso para o Islão, para o islamismo, e foi construída nesse ponto a mesquita de Al-Aqsa. E lá está, pronto, é um ponto religioso para os dois, ambos vão lá para rezar em alturas muito diferentes do ano e por aí fora. E depois disso, isso fica dentro do território de Israel, a mais ou menos 15 km da fronteira da faixa de Gaza. Depois disso, ainda mais próximo à fronteira, tem o Muro das Lamentações, que é um local também sagrado para o povo judeu, que há constantemente conflitos religiosos nessa zona, constantemente ataques ataques do outro lado, extremistas de um lado, extremistas do outro. É uma zona sempre de muitos conflitos. Uma outra questão que pesa nessas duas religiões é que, supostamente, existe na religião a crença de que o mundo vai quase que acabar, o Armagedon, em que supostamente Satanás estaria no controle do mundo e que estaria no controle de um posto de poder, e ele seria muito atrativo para a população, seria muito fácil a população acreditar nele, poderia ser um político, poderia ser um Estado, poderia ser algo que prezasse pelos direitos humanos quando na verdade não o faz, whatever. E para os judeus, o Satanás viria primeiro do que o Salvador, e durante um tempo ele causaria a destruição do mundo, e depois viria Jesus, reencarnaria a Terra para salvar o mundo. Aqueles que acreditassem antes e fizessem qualquer coisa estariam salvos, os outros não. O que acontece? Qual é o problema entre as duas religiões aqui? É que o salvador de uma das religiões, que é o Allah, ou na religião muçulmana, seria o Satanás na religião judaica. Logo, aqui existe um conflito direto entre as duas, muito grande. Para além disso, o Hamas atacou, passa-se a situação que toda a gente sabe atualmente, mas há umas questões interessantes aqui, que, por exemplo, será que o Hamas quer mesmo a reconstituição da Palestina como um todo, quer a união da Palestina, a união do seu Estado? Ou será que ele quer um Estado independente que ele próprio controle? Porque a Palestina continua a ser governada pelo Fatah, e eles estiveram em guerra. Como será que se vai passar? Caso esporádico, porque o Hamas tem uma força muito menor do que a força de Israel, não tem qualquer comparação de poder. Por isso, como é que se passaria caso ganhasse? Um outro ponto aqui, que é, o Hamas é um grupo terrorista. Logo,
para a sua subsistência, ele é obrigado a pregar o terror. Ele é obrigado a pregar o terror na sua própria população. Pois se a sua população deixar de ter medo dele, facilmente o depõem. Facilmente um governo terrorista é deposto caso a população não tenha medo dele. Por isso ele é obrigado a cometer atos terroristas para conseguir a sua própria subsistência. Claro que isto não descura nenhum dos atos que eles tiveram. Terrorismo é terrorismo, ponto final de parágrafo. Não há qualquer benevolência com atos terroristas. E esquartejamento de crianças, colocar vídeos em direto e matar as pessoas para que as pessoas vejam, são tudo atos que o Hamas faz propositalmente para espalhar o terror, espalhar comoção internacional. Para a sua intervenção, por exemplo, seria legítimo, por assim dizer, se a Palestina invadisse, por exemplo, Israel, atacando infraestrutura militar. Seria perfeitamente legítimo. Um país atacar militarmente outro pode acontecer. Claro que não seria uma coisa boa e haveria muita morte, também haveria muita morte civil, mas seria moralmente muito mais aceitável do que a maneira como o Hamas trabalha, como o Hezbollah trabalha, como todos esses grupos terroristas trabalham, pois eles utilizam civis como buchas de canhão. Eles utilizam civis como se fossem o seu colete, por assim dizer. Pois eles criam a sua infraestrutura militar debaixo de hospitais, debaixo de creches, debaixo de áreas muito povoadas, pois causam uma indignação no povo que neste momento vai atacá-lo, que é o povo de Israel, os militares de Israel. Pois como é que esse poderio militar todo que Israel tem consegue atacar sem ferir civis em casos desses? Claro que vai causar muita comoção internacional, vai haver muita gente a favor da Palestina, muita gente a favor do Hamas, quando nem sequer conhecem nenhum motivo por estar a fazê-lo. E nisto não estou a defender Israel. Israel também tem muitos problemas, também está a cometer coisas que também não é devido, mas o que está a acontecer, por exemplo, surge muitas vezes a opinião de que Israel já sabia há muito tempo do ataque do Hamas e que poderia tê-lo evitado. Mas a pergunta que eu aqui faço é: o que é que o Netanyahu ganhava em deixar isso para o lado? O Netanyahu, ele subiu ao poder e já está há muitos anos no poder, é um velho político bastante resiliente. Neste último governo ele uniu-se à extrema-direita, tendo um avalo muito grande da população. A população não é a favor dele, tanto é que com este ataque que recebeu, a carreira política do Netanyahu muito provavelmente acabou. Ele está neste momento numa colisão nacional e consegue, porque criaram um ministério para a guerra, mas quando isto acabar, ele tem já mais de 80% da sua própria população que não o quer no poder. Muito provavelmente o Netanyahu vai sair fora depois desta guerra. Ou seja, o que é que ele teria a ganhar com esta guerra? A meu ver, zero. Ele não tinha nada a ganhar. Talvez a oposição política tivesse a ganhar. Talvez. Não sei. Porque não sei até que ponto é que eles sacrificariam o seu próprio povo por causa de subir ao poder. Mas é um facto de que os militares começaram a boicotar o Netanyahu quando ele tentou mudar o poder legislativo e o poder jurídico. Por isso é um facto de que talvez possa ter havido uma interferência aí. Agora, que ele saísse beneficiado disso, não vejo o Netanyahu sair beneficiado. Mais uma coisa também. Conselho de Segurança da ONU. Há quantos anos é que o Conselho de Segurança da ONU não consegue fazer nada? Tem 5 membros fixos que têm poder de veto. Ou seja, qual é a resolução que ele consegue fazer? Atualmente, 0 também. Só uma resolução que beneficia todos os 5 permanentes. Por isso, não serve a nada. Honestamente, é um conselho com morte cerebral. Não tem nada a fazer, a não ser que seja de alguma forma modificado. Talvez me tenha esquecido de algumas coisas, mas o importante é entender que eu não estou a favorecer nenhum grupo nem outro. A questão é, terrorismo
não tem escusa nenhuma em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. Na semana passada, um dos líderes do Hamas veio à comunicação social a pedir para que o mundo árabe se virasse contra todos os israelenses, todos os judeus que encontrassem no mundo. A partir daí, tem em França um professor esfaqueado, um outro que foi vítima, em Pequim um membro de Israel que trabalhava na embaixada israelense foi esfaqueado também. Em Berlim já estão a colocar a estrela de Davi nas portas. A estrela de Davi é a estrela que está presente na bandeira israelense. Estão a desenhar essa estrela nas portas dos judeus, nas portas das casas dos judeus. Tudo isto para quê? Movimentos extremistas. Tem manifestações de população de palestiniana, de que está noutros países e muitos outros membros, porque têm amigos palestinianos e tudo mais, estão a participar dessas manifestações, direito legítimo. Mas a colocar na sua manifestação a pregação de morte aos Estados Unidos, morte a Israel, qual é o benefício que isso traz? Pregar a morte de alguma coisa não vai trazer benefício nenhum. Só vai trazer mais movimentos extremistas, quer da extrema-direita, quer da extrema-esquerda. Isso não vai trazer benefício nenhum. Por isso, nenhum nem outro estão corretos nesta situação. Claro que a Palestina tem direitos, que deve também concordo que deve ter um território legítimo para ela. Também não concordo com a incursão de Israel terrestre à faixa de Gaza, mas como é que Israel pode responder à sua própria população se não intervir? Sendo que é uma população pequena, que tem mais de 1.300 e tal mortos, assassinados a sangue frio por um grupo terrorista, em que num país que é tão pequeno, em que toda a gente conhece ou tem alguém que conhece alguém que morreu nessa circunstância ou que está refém. Como é que o líder de um país consegue ser brando numa situação dessas? É impensável, pois ele seria crucificado pela própria população. Apesar da população israelense estar a atribuir-lhe a culpa do ataque, estão ao lado dele na invasão. Porquê? Porque eles consideram que é legítima defesa. Como é que nós, de fora, podemos argumentar que eles estão errados nisso? Tal como é que podemos argumentar que a Palestina estaria errada se fizesse uma incursão? Agora, Hamas é um grupo terrorista. Não podemos esquecer da forma como eles atacam, como eles fazem, os métodos que eles utilizam. Está completamente à parte de tudo o resto. Defender a Palestina, defender os direitos da Palestina, não tem nada a ver com defender o Hamas. Isso é um grave problema. Uma coisa, eu partilhei um vídeo de um pai que perdeu a filha e que festejou com isso. Porquê é que ele festejou? Porque ele não sabia se a filha dele estaria morta ou estaria refém do Hamas. E o que eles fazem aos reféns é grave. São maltratados, muitas vezes violados, estuprados vezes sem conta, crianças mortas a sangue frio. Há muita coisa que eles têm que ser culpados por esses atos que eles tomam. E imaginem, nesse aspecto, não estou a defender os israelenses, mas a dor de um pai a sentir-se aliviado pela morte da filha. Deve ser horrível. Deve ser horrível. E nisto não estou a compadecer com as suas atitudes. É só que terrorismo não tem mérito nenhum, em nenhuma circunstância. Com isto, peço-vos mais uma vez que se eu cometi algum erro, se tive alguma falha, que me comentem, que coloquem nos comentários. Também quero estar mais informado sobre isto, mas são assuntos que eu tenho andado a estudar, tenho andado a ver, para tentar também partilhar alguma coisa, porque tem coisas que sobrepassam um pouco. Por exemplo, no que estão a fazer fora daquela região, atos terroristas que estão a começar a acontecer noutros países, não tem nada de bom nisso. Por outro lado, quem é que está a sair beneficiado com isto tudo?
primeiro país que está a sair beneficiado é a Rússia. Pois a atenção dos Estados Unidos, a atenção europeia está-se a virar para Israel e são menos verbas para a Ucrânia. Com isto, a Rússia já começou a contra-atacar quando estava a defender. Porquê? Porque eles vão conseguir, muito provavelmente, reposicionar-se em mais territórios, avançar mais, conseguir mais territórios da Ucrânia. Este tabuleiro geopolítico é muito complexo e um dos próximos que, se acontecer, aí talvez possamos dizer em voz alta que estamos numa terceira guerra mundial, seria neste momento uma incursão da China a Taiwan. Só falta isso. E podemos nos considerar todos numa terceira guerra mundial. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, peço que comentem caso eu tenha cometido algum erro, alguma sugestão, alguma informação que me falte, porque acredito também que me falte informação. E até à próxima. Obrigado.